vamos... Aqui já está as duas telas que a gente tem em pauta. Aí tu sabe, né? Compartilhar ali, né? Tá bom. Eu vou rapidinho só levar a chave do meu. Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpem aí o atraso, eu me compliquei no horário, achei que a reunião era às 16, né? Mas vamos dar início, então, à nossa reunião. A gente tem quórum? Tem? Né? Temos tem um docente. Isso, temos a Ângela, o Eduardo, o Ubler, o Fábio. Como docente, eu como pai. Tá legal. Eu e o Fábio como docente. Tá bom. E eu e o Wagner pela gestão, tá bom? Então, hoje eu vou projetar aqui, nós não temos, não sei se algum membro tem algum informe, gostaria de trazer algum informe. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não tem informe, tá? Eu estou escutando bem. Tá bom, obrigada. Então, eu vou projetar a primeira das pautas, tá? A primeira das pautas, que é a distribuição, né? A resolução ad referendo, que fez do DG, que fez a alteração da distribuição das vagas de estágio remunerado do campus Itajaí. Então, o que aconteceu é que nós tínhamos antes uma vaga para um estagiário do IF Maker e um outro estagiário da TI, e esses dois setores, né, abriram mão dos seus estagiários, e, em compensação, a biblioteca solicitou o retorno do estagiário para a biblioteca, que houve um momento, né, no passado, em que a biblioteca não cedeu esse estagiário, vamos assim dizer, e só por isso que foi possível abrir vaga para o estágio do IF Maker e da TI. Então, agora a vaga de estágio está retornando, ela continua embaixo do DEP, né? Só que retorna para a biblioteca com um estagiário de ensino superior de 6 horas, um estagiário para CP, também de ensino superior, esse se manteve, os estagiários para as coordenações para as áreas, vamos dizer, né? Para a área de elétrica, um para mecânica e um para recursos naturais, se manteve. O estagiário do DAN também se manteve, de ensino superior, né? E o estagiário de educação física também foi mantido. Quanto aos estagiários das áreas, né, o nível vai ser definido, se é um estágio de nível médio ou nível superior, em reunião diária, e aí isso é repassado à assessoria do DG, que faz a publicação do edital de estágios, tá? Então, pessoal, se não existe alguém que quer se manifestar a respeito do ad referendo? Foi um ad referendo porque não consta que é ad referendo. Não, já foi feita, a portaria já foi emitida, né? De distribuição das vagas. Não era o ad referendo? Então não é ainda, desculpa, pessoal. Mas acho que eu acho que ela já aconteceu, não? Já aconteceu a resolução. Se você puder olhar na pauta, porque foi preciso que ela passasse por ad referendum para que a gente pudesse fazer o lançamento do edital. Não, mas aqui não está como ad referendo, está como resolução. Não tá. Então, perdão, eu me embananei. Então, não é ad referendum, é uma nova resolução. Não sendo, ela deve ter passado no colegiado em algum momento para apreciação, mas Tá, desculpa então, pessoal. não está mais como ad referendo. Entendi. Então, não sei se alguém tem alguma consideração a respeito dessa resolução. Ana, mas aí perde objeto, né? Não entendi. Aí perde objeto o ponto de pauta, porque na realidade era aprovação do ad referendo, não é agora para apreciação do minuto, né? Mas eu acho... Não,
pauta é a aprovação, alteração da resolução. A pauta é a aprovação da alteração da resolução e não de referendo. Fui eu que fiz a besteira, Ubler. Não tinha a palavra de referendo. Me perdoem. É uma alteração de resolução. Né, que é a alteração dessa resolução 32 de 25 de agosto de 2022. Bom, aqui só uma perguntinha, Ana. Tá. Tem alguma manifestação específica por parte desses envolvidos aqui, por exemplo, das coordenações de área, enfim, estão de acordo com essa distribuição? Ou essa alteração, em tese, como tu falou, tinha a ver com o IFMaker e a TI, que negaram, TI. que foi feita a consulta, né? E esses dois setores abriram mão dos seus estagiários. A biblioteca já havia manifestado interesse em retomar o estagiário. E os demais, não houve nenhum tipo de alteração, Ubler, foram mantidos, né? Não houve alteração nem na CP, nem nas áreas, nem no DAM e nem na educação física. Então, aqueles que já haviam solicitado que não queriam mais o estágio foram retirados, e a biblioteca que havia manifestado a necessidade de receber de volta, aí recebeu de volta. E essa outra vaga que sobrou? É porque eram vagas de ensino. A do IFMaker era uma vaga de ensino médio. E a da TI era uma vaga de ensino superior. Então, a gente, na verdade, a vaga de ensino médio, ela não se converteu para nada, né? Uhum. É que se a gente deixar nas 4 vagas do DEP, que é da biblioteca, da CP, na Comaf e de educação física, eles já dizem que é ensino superior. Mas aqui para os meus pares, né, do colegiado. O do DEP eles deixam em aberto o da elétrica, mecânica e recursos pesqueiros para definir posteriormente no edital os níveis de escolaridade. Isso, mas isso é a pedido da coordenação, porque isso já era antes, tá? Não é novidade, mas só para esclarecimento. Usualmente, a área de recursos naturais e a área de mecânica, elas preferem abrir vaga para nível médio, para que os alunos dos próprios cursos possam aplicar. E a da engenharia elétrica, usualmente, prefere abrir vaga de nível superior, pelo mesmo motivo. Então, é por isso que a gente não define aqui. As áreas daí se reúnem e repassam, na hora de fazer o edital, né, para a assessoria do DG, qual é o nível da vaga. Aqui, eu só quero fazer uma consideração. Aqui a gente não entra no mérito da fiscalização do trabalho do estagiário, né, mas eu acho que vale a pena salientar que o último estagiário que teve da mecânica, que era um colega de turma meu, né, ele fazia trabalhos que não era pertinente que estavam no edital. Ele ficava lá na fábrica, trabalhando na fábrica, diferente do que o estagiário da elétrica está fazendo, que eu acredito que isso é ser estagiário mesmo, né? Então é interessante fomentar essa ideia de que o estagiário ele não trabalha para os funcionários do IFSC, que trabalham para o IFSC, né? Isso é uma oportunidade do aluno aprender. Uhum. Aí eu concordo contigo, Lucas, só que aí a gente tem que ver no edital, quando abre o edital, quais são as atividades, né, que são listadas para cada área. Então, por exemplo, muito provavelmente as atividades do estagiário da engenharia elétrica provavelmente é diferente das atividades listadas para o estágio da mecânica, que é diferente do IFMaker, que é diferente da biblioteca, né? Então, assim, não é um padrão, né? Tipo, o estagiário da elétrica faz determinadas atividades. O da mecânica pode fazer atividades distintas, desde que elas têm que estar, sim, em acordo com aquilo que foi estabelecido no edital. Né? Isso tu tens razão. Tá. Patrícia, só para a Patrícia chegou aqui para a gente esclarecer, eu acho Ana, Oi. Não, só que eu levantei a mão ali. Desculpa, vai. Só para complementar o que você está dizendo aí, ou ilustrar, né, ou corroborar, né? Realmente, aqui
está sendo visto a questão da distribuição, né, o novo mapa de distribuição, né, dos estagiários. A questão de atividade, horário, quem vai ser o orientador, quem vai ser o responsável, isso tudo vai vir a posteriori no edital. E o edital ele estava sendo construído ali junto com a Débora, o Gabriel, né, da CGP, de forma que fique uma coisa mais enxuta, porque a gente tem algumas regras que já está sendo debatida há bastante tempo e que tem que ser cumpridas, né? Então, está sendo feito um edital bem o mais amarrado possível, lógico, não isento de falhas ainda, óbvio, mas o mais amarrado possível, no sentido da gente evitar problemas futuros e, assim, está com as regras bem definidas e bem claras, tá? Então, são 2 momentos aí que a gente está tratando. Tá, legal. Talvez a Paty, o Ubler aqui fez antes, Paty, o questionamento, que antes o que está sendo alterado aqui, né, é que as 2 vagas, aqui era do IFMaker e a da TI, elas estão sendo retiradas e está sendo incluída a vaga da biblioteca. As demais se manteve igual. Né? Aí a pergunta é, a da TI era uma vaga de ensino superior e do IFMaker uma de ensino médio. Então, essa do IFMaker, ela foi ofertada para alguém? Não. Porque, segundo até a Débora pode confirmar, antes a gente tinha ali 8 vagas. Né? Isso. E o nosso campus, segundo me informaram, só pode ter 7 vagas. Foi liberado 7, né? A gente só foi liberado 7. E aí, um que já está, que é o de engenharia elétrica, né? Que se manteve, né? E o de educação física. A educação física vai ter um edital só para ele. São 7 vagas, que agora, nessa resolução, a gente tem. Ó, 1, 2, 3, 4 e mais 3, 7. Porque ele não vai encerrar agora, né? Então, ele tem validade de educação física até março de ano que vem, né? Mas aí que a gente estava vendo, porque dezembro é férias, janeiro é férias, ele vai ficar com quem? Quem vai ficar responsável por ele? Talvez encerrar já em dezembro seria mais fácil. Então, mas mesmo assim, esse edital é para sair agora, né? Aí de agora para dezembro, a gente vai continuar. Ainda vai entrar no edital. Sim. Ele entra aí na distribuição. Sim, só para constar que a vaga dele está ali, né? Não sei se esclareceu, então, Ubler. Não, para mim tem uma questão de 2 pontinhos ali. Um acho que tem que tirar aquele asterisco dali, porque tu tem um parágrafo abaixo que esclarece o inciso 3. Né? Tá, só tirar o asterisco. Não, o asterisco foi falha minha, que eu fiz um copy-cola lá do edital, que ele tem uma partezinha que explica o asterisco. Tá, mas é tranquilo, é só tirar esse asterisco. E a outra questão, Ana, que nessa conversa, o que aconteceu? Tem essa vaga do IFMaker e uma que é de superior e uma vaga de ensino médio. A de ensino médio ela fica perdida, ela fica no limbo na medida que ela não está na resolução. Então, eu acho que deveria inserir ali um parágrafo, algum aspecto, para considerar que essa vaga remanescente de ensino médio, ou ela é extinta, encerrada, ou ela fica pendente de alocação posterior. Mas, em tese, tem uma vaga de estágio para ensino médio que está no limbo. Exatamente. O que a Débora... Entendo, ótimo, Ubler, obrigada. O que a Débora comentou aqui, não sei se vocês ouviram, é que antes, então, o campus estava irregular, porque nós estávamos com 8, é isso? Porque antes nós tínhamos 8. Nós tínhamos o da TI, o do IFMaker e mais todos os demais, que daí dá mais o do... Dos cursos? Não, ó, daí tinha o da CP, o do DAN, o da Educação Física e 3 dos cursos. Nós tínhamos 8. Mas regular a gente não estava, porque a gente sempre que vai fazer quando vai fazer a contratação de estagiário, a gente tem que pedir autorização para a reitoria. Então, se eles liberaram, a gente não estava regular. Então, a gente tem 8 vagas. Não, 7. Então, na verdade, tem razão. A gente deveria manter a vaga do ensino médio. Aí a gente pode. No DEP. O DEP já tem ou no DAN.
Não, aí a gente tem que incluir em um dos dois ou deixar essa vaga para pendente para ver, Pendente, eu acho. mas pendente para ver para que lado vai, né? Se a gente tem Só direito. confirmar essa questão das 7 vagas, porque o pós eu tinha feito um cálculo e achava que era 8. Mas como agora tem essa informação da DGP, se realmente nós temos só direito a 7. Não, Tem é que na pegar verdade. os e-mails lá e ver tudo. É que a gente tem, Débora, eu me lembro, é que a gente tem direito a 7,50 e alguma coisa, porque é em relação ao número. E aí renovou para 8. É 8% em relação ao número de servidores do campus. Quantos por cento, Wagner? 8%. Mas dá um número quebrado e aí a gente arredondou para cima e a DGP. Não, eu acho que arredonda para baixo, tá? Arredondou para baixo. Ah, senão seria 9? É. Ah, tá. Então é 8. Então são 8. Então realmente a gente tem uma vaga ainda em haver aqui. Pelo que eu tô escutando aqui, eu acho que a Débora quer dizer que a gente fica meio que amarrado também ao da reitoria. Porque, assim, se sobrar aqui, a reitoria pega lá. Isso. Entendeu? A verdade é isso. Sobrou aqui, a reitoria pega lá e distribui. Não, então a gente aloca para algum lugar, nem que seja para debaixo do DEP ou do DAN, e aí depois a gente inclui no edital, direciona para algum lugar. Seria melhor, mas tem que fazer a identificação dessa vaga que tá solta. Sim. Já decidi agora que a gente vai ter que mais uma reunião onde for. Estagiário para parte. Só que aí pode ser um estagiário de qualquer nível ou tem que ser necessariamente nível médio? Porque a do IF Maker era nível Tem médio. que ser porque a vaga está por conta, já tem. Nível médio. O que eu digo da reitoria pega é assim, se tiver sobrando, ela pega. Então a gente tem que sinalizar que a gente vai querer, mesmo que a gente não use. Mas tem que sinalizar que a gente quer. Se a gente falar, não, vamos usar só 5, eles vão pegar 3 e vão redirecionar para lá. Tá. A gente tem que dizer assim, olha, eu preciso de 8 aqui. Pode não usar, igual o nosso Dan aqui não deu certo, né? Mas a nossa vaga, a gente vai tentar de novo. Uhum. Tá, mas então o Dan precisaria de alguém de nível médio? Não, nosso aqui é só isso mesmo. Não consegue? Qualquer setor consegue ter estagiário, né? Desde que tenha alguém responsável. Eu só não sei quem é que nos limita a questão nível, não é o financeiro? Era isso que eu ia falar. Na época, o nível... em 2022 foi o recurso que tinha, aí foi distribuído nas necessidades, assim, né? Depois foi equilibrado, tipo, um superior para o DAN, um superior para o DEP. Uhum. Aí não sei quantos superiores tem hoje ali. Hoje, em termos de nível superior, nós temos 1, 2, 3. Vamos contar a educação física, é DEP também, né? Essa foi de 4 horas. É de 4 horas. A gente tem 3 de ensino superior de 6 horas no DEP, um de 4 horas no DAN e um de 4 horas no DEP. Né? E eu sei que mecânica e recursos naturais. Recursos naturais eu sei que é ensino médio. A mecânica é médio ou era médio? Mas aí o Wagner... Aí teria um direito a um nível superior, 4 horas por DAN. Interessa tanto. Mas o DAN já tem, não. Sim, mas o DEP tem um monte. Tudo bem que o DEP sempre tem. 4, 6. 6. Ainda? O DAN precisaria, né? Poderia ser 2, né? Eu pensei ali no DEP para Não, o gerar DEP a secretaria. sempre tem necessidade. O DEP, se não seja na secretaria, até mesmo na Pelas CP, condições que a gente vai tem... estar com a secretaria como está agora. Eu acho um estagiário ótimo. Ele poderia fazer um horário intermediário entre uma e a outra para ele não ficar sozinho. Ele não pode nunca ficar sozinho. Já ia ajudar bastante. Eles pegar o ensino médio mais um pro DEP. Cadê o Wagner? Mas eu acho ensino médio ali complicado. Eu acho que tem que ser ensino superior. Ensino médio ou superior. Hã? Porque
no ensino médio ou superior. Mas o médico, como a Ana disse ali, para. Eu acho Mas complicado talvez ensino não médio para para atendimento ao público e fazer coisas administrativas mesmo, só. É sempre atendimento, né? Responder e-mail, ali a grande volume é esse, né? Mesmo que seja uma resposta meio padronizada. Sim, sim. Wagner, se tu não quiser, a gente quer, então. Mais um? É que está desequilibrado, né? O DAM tem um, o DEP tem um montão. Então, você quer mais um para o DAM ou posso ficar com mais um? Não, eu acho que pode ficar mais um aí para vocês. Vamos variar, talvez, superior. Não, né? e deixa ele no DEP com o setor a definir, então, pode ser assim? Isso, deixa assim, deixa o setor definir. Porque pelo menos assim, ele não fica perdido aí e tipo assim, na hora que pintar aqui, usa. Oi? 7, né? Deixa dessa forma, mais um no DEP e um setor definido. Tá bom. Que fica amarrado os 8 ali, beleza. Tamo... Mas guardar. de nível superior, tá, pessoal? Nível superior? Nível superior, 4 horas. 4 horas. Então, fica assim, fica mais um no DEP, nível superior 4 horas, para o setor, a área definir. E mais algum comentário? Porque como a elétrica está... A elétrica tem engenharia e tem a... Eletroeletrônica. Porque o da elétrica, o Flávio, encerra Não, tudo agora em bem, janeiro. mas né? daí abre isso, para né? outro, né? Não, eu acho que ali E no... como são duas coordenações distintas, sim, então, sim. Mas só que lá. mas nos outros Às cursos vezes, né? também são duas coordenações. Dentro da recursos naturais há um monte de coordenação, né? Daí, agricultura, recursos naturais, após, mestrado. Então, podemos colocar em votação, aprovar a alteração com as seguintes considerações, então. Retirar o asterisco, né, do item 3, incluir a vaga do DEP de nível superior 4 horas, com setor a definir, e explicitamente revogar a vaga de ensino médio do IF-Maker. Não, não era esse médio? era médio. Revogar a vaga do ensino médio do IF-Maker. Então, ali não é 4 horas. Só uma coisa, recurso natural era ensino médio? Recurso natural usualmente Wagner, né? Por isso que eu digo, como isso é definido pela área, usualmente é. Então, esse do DEP deveria ser médio, que está substituindo o IF-Maker. Mas é isso que eu estou pedindo. O médio, ele depende do din-din do campus. Daí eu pergunto para o Wagner se poderias trocar por nível superior. Tem que fazer as contas de novo aqui, né? Mas... é 200? Porque eu estou pensando que está revogando a do ensino... Porque eu estou pensando assim, você está querendo revogar do ensino médio. Sim. Mas o recurso natural usa do ensino médio. Então, de repente, ali naquele item 3, colocar DEP, áreas elétrica, mecânica, e mais um estagiário a definir. Porque ali também você não colocou qual que é no item 3. Está ali, nível de escolaridade, carga horária semanal do estagiário informado no item do inciso 3, serão definidos em reunião. Certo? Certo. Então, se eu tirar o recurso natural ali, colocar para o inciso 6 aqui, colocar que o recurso natural é do ensino médio... Não, mas eu não quero bater esse... Viu, Wagner? Não sou eu que defino. O que eu disse é que usualmente é. Mas se a área definir que quer uma vaga de ensino superior, a resolução anterior permitia isso. Entendeu? Eu acho que não, hein? Sim, está escrito ali. Eu acho que no quadro passado, o recurso natural era do ensino médio, tá? Vamos abrir essa resolução aqui, então. Inclusive, o professor Leonardo sinalizou que tem aluno de medicina veterinária. Também. Que é estagiário. Vamos abrir a resolução anterior. IFSC
Itajaí, Forlê. Fizeram porque na época que foi feito a distribuição e que foi lançado, inclusive, no pátio, o recurso natural era ensino médio. Tá, já vou abrir ali. Resoluções, só um pouquinho. Qual o número da resolução em 2022? Peraí. Tá. 32. 32. Vamos olhar aqui, a gente abre ela. 31, 32. Aqui, ó, compartilhar essa guia. Essa é a resolução que nós estamos revogando, pessoal. Aqui não dizia que era explícito, ó, Wagner. Estava no mesmo formato. Ó, os níveis de escolaridade e carga horária dos estagiários, inciso 3, serão definidas, entendeu? Pela reunião diária, incluídos em edital. Então, não era martelo batido. Não, o martelo tinha sido batido na época de lançar no pátio, né? Não, sim, por isso que eu estou perguntando se a gente pode fazer desse outro jeito agora. Ou não, a gente pode deixar DEP, pode deixar assim, DEP, áreas e mais um, daí só colocar aqui mais um. Só que quem é que, não coloca o nível, mas quem é que vai definir o nível desse mais um? A DEP. Não, a DEP não, a DEP depende do DAN. Não adianta a DEP definir, a DEP... Ô, Ana. Pode não definir, mas você pode sugerir, né? Ana, Ah, abre um parágrafo ali e coloca que essa uma vaga fica em aberto para posterior decisões das áreas. Coloca lá que abre um parágrafo ali, que eu acho que devia ser o primeiro, e fala que além das vagas citadas no artigo 1º, fica uma vaga de estágio para ensino médio que fica pendente de acordo entre as áreas para definição de alocação. mas não é entre as áreas daí. Não, aí fica à disposição, porque a única coisa que eu disse desde o início é que tinha que dar destino para essa vaga, ou seja, dar algum tipo de identificar ela. Se vai para um lado, vai para o outro, aqui a discussão está nessa questão, muitas vezes você vai ter que discutir coordenações e outras instâncias para poder definir isso. Então, só identifica que existe uma vaga de ensino médio que está pendente de alocação e, posteriormente, né, vai ser realizado isso. E que tal assim? Senão a gente vai ficar... Que tal assim, ó? 4. Estou mudando ali, vocês estão vendo? Posso mudar? Eu estou mudando. Depois aí. Que tal assim, ó? Aqui no parágrafo 3, DEP, a gente coloca áreas, que já era, mais setores do DEP, 4 estagiários. Aí tira esse asterisco que já é para tirar, e aí fica os níveis de escolaridade, carga horária do inciso 3 serão definidas em reunião diária e incluídos em edital a ser publicado pela direção geral, que estava assim. Mas aí tu só está falando do inciso 3, né? E está aí essa outra vaga remanescente. Entrou aqui, ó, o Blair. Eu incluí ela aqui, ó. Então tá bom. De azulzinho, que tal? Ah, beleza. Não, tá bem. Tá bem? Então, e a gente pode fazer isso, sabe, dentro da onde? Do colegiado de ensino, na verdade. Porque reunião diária e colegiado de ensino. Né? Porque todo mundo está lá no colegiado de ensino, os setores do DEP e os coordenadores. Mas deixa assim, simplifica. Tá bom. Fechou assim, então? Olha, em princípio, sim. A minha questão era tirar esse asterisco e colocar essa vaga que estava no limbo. Se por acaso ela já está identificada, eu estou satisfeito. Tá. Então tá. Wagner. Pode ser? Mudou o A, tá? Tá. Então, eu vou colocar em votação, conforme está escrito e aparecendo agora em tela, né? O que foi alterado foi, eu tirei o asterisco e coloquei aquele adendo, vou colocar em negrito aqui, só para vocês verem o que foi alterado.
tá? Ó, essa partezinha aqui. Na votação, então, eu vou pedir que os membros escrevam no aprovar de acordo com essa nova redação, né? Escrevam no chat, por favor, ou se está aprovado. Aqui, todo mundo de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Unanimidade. Certo. O seu Caetano, ele está presente também. Eu não sei se ele está conseguindo votar. Não estou conseguindo ouvir. Não está? Não está ouvindo. Você falou que não está ouvindo? Alô, seu Caetano? Não Oi? usou? Oi. Não, não consigo ouvir. Ah, e agora? Eu tenho que sair e entrar de novo? É. Quando entra, você acha que Dividir para parte do recolher. Tá. Vamos aguardar, mas acho que já foi aprovado, né? Só vou aguardar aqui o senhor Caetano, ver se ele consegue entrar e sair novamente. Você pergunta se ele concorda com esse texto. Tá. Com o texto. Você não ouviu nada, não Nada. sabe. É. Conforme trecho em negrito na tela. Ah, ele saiu agora. Eu acho que quando ele entra, não ativou o microfone dele. Mas O fone. só um momentinho aqui, pessoal, então. E quando você ativa só os fones de ouvido, tu não consegue falar. Só... Mas é ele que tem que fazer isso, não nós, né? Não, é ele quando ele entra. Tá, vamos ver. Olá, seu Caetano, nos escuta agora? Agora consegui. Ah, que bom. Você conseguiu acompanhar? Não, na nossa discussão, então, não, né? Não consegui. Muito baixo. A gente é uma alteração na resolução da distribuição das vagas de estágio aqui no campus. Sim, isso li. A gente está incluindo, né? A gente alterou as vagas e a gente está incluindo um estagiário para a biblioteca, conforme está em negrito, tá? Sim. E estamos direcionando, o restante se manteve, tá, seu Caetano? Só essas partes em negrito, que a gente está direcionando um para a biblioteca e mais um para os setores do DEP. Antes eram 3, agora passaram a ser 4. E aí nós tínhamos um estagiário em um setor que abriu mão, por isso que a gente está fazendo esse redirecionamento. Ótimo. Tá? Se você se sente à vontade só de expressar ali, está de acordo, ou se abstém, né, dessa alteração, pode. Tá me escutando? Sim. Sim, eu concordo, sim. Tá bom, então. Muito obrigada, então, seu Caetano. Uhum. Então, vamos passar agora para o nosso segundo ponto de pauta. Tá? Que tem a ver com o... Deixa eu voltar lá. Partilhar. Que é a alteração do regulamento
dos laboratórios do campus, da propedêutica, né? Na verdade, esse regulamento ele já veio uma vez, né, para apreciação aqui no colegiado, e aí o colegiado fez algumas considerações, ele retornou para os colegas dos laboratórios de Física e Química e eles estão reencaminhando, então, para a nossa apreciação, tá? Paty, eu não sei se você tem anotado aqui quais foram as alterações. Não, ele mandou para nós ali, só Uma a nova versão só. das... Que aí, na outra vez, já foi solicitado para eles participarem para explicar, né? Pois é. Uma das considerações que teve, foi inclusive a Ana que fez, do termo coordenação. Exato, que não era, e voltou agora É. como coordenação. Eu vou chamar eles para entrar, né? Vocês vão ter uma reunião. Mas eles estão? Eles foram convidados? Eles foram convidados. Tá. Seria a Marisa e a Anax? Eu acho, o Anax é o principal, o Anax é o que mandou. É porque, na verdade, colegas, eu não tenho nenhuma orientação, né, dos colegas de física, e senão eu traria, mas eu não fui procurada nem orientada a respeito das alterações. E aí, na última reunião que foi transferido isso aí, já foi por esse motivo, porque eles não estavam na reunião para explicar como é que foi. Eu acho importante a presença deles aqui. Pois é, não foi constituído, um GT que foi constituído, ou Ana? Não, eu acho que não chegou a ser um GT constituído. Não, foram os dois docentes, né? Porque é o professor Anax, que é o responsável pelo de física, e a professora Marissa pelo de química. Então, não chegou a se constituir um GT. Tá, porque eu vou ser bem honesto, eu mandei aquela mensagem para a Patrícia no domingo, né? Uhum. E esse documento tem 66 páginas. Nossa! Tá? Inclusive com seus anexos, enfim. Aí o que acontece? Seria interessante o anexo e a Marissa estarem presentes para identificar os pontos mais substanciais. Sim. Eu não me sinto confortável de apreciar, de deliberar sobre esse documento aí sem ter acesso a ele na plenitude, entendeu? Concordo, Gubler. Vocês conseguem entrar agora rapidinho, senão a gente... Não, mas eu também, eu sinceramente, eu não consegui fazer a apreciação do documento. Não sei quanto aos demais colegas. E é importante repassar as considerações, né? De antes que não foram feitas. Como, por exemplo, a coordenação lá. Isso. Quem sabe a gente propõe para entrar na próxima pauta com a presença deles, né? Isso, acho que é mais prudente, né? Isso, e aí nós temos também mais tempo para ler com calma, né? O documento não deve ser alterado. E esse documento teve como o Lucas falou, teve algumas considerações feitas, a gente tinha que estar com checklist disso para poder efetivamente constatar o que está pendente ali. Sim. O que foi alterado. Assim, do jeito que está, eu particularmente acho que eu não me sinto confortável de apreciar, não. Eu concordo com o professor. Eu também estou de acordo, Gubler. Mas nós temos essas considerações, Paty, na ata de reunião? E a gravação também, a gravação. Da outra vez em que esse regulamento veio, eu me lembro... Foi uma reunião que eu não participei, das férias. Eu ouvi a gravação que estava no YouTube, né? Foi feito só um resumo, uma sinopse. Essas observações, que por eles não estarem na reunião, ela foi postergada. Não, mas teve uma reunião ainda, então, anterior a essa, que o colegiado chegou a iniciar. E aí deve estar na gravação, que não foi feito. Tu recordas qual foi o dia? Tu tem como encaminhar só isso? Só o dia. Daí a gente tem como ir lá na gravação e recordar, né, quais foram os apontamentos. Porque depois dessa reunião não teve mais. Sim. Estou aguardando a novo modelo que eles vão fazer. Sim. Nova versão. Então, eu proponho, né, como os colegas comentaram, como encaminhamento a gente retirar da pauta, né, colocar para a pauta da próxima reunião, mas condicionada à presença da participação dos colegas. Ele respondeu que eu estou no laboratório de informática e depois já estava sem dois, aplicando prova. Ele não tem isso, professor Anax, não pode estar presente agora. Mas podem me chamar se tiver alguma dúvida.
outros é uma desses. E mesmo eu acho, Ana, que trazê-lo agora de sopetão, né? Não Eu também sacanagem, acho. então. Vão passar as considerações que já foram têm que Isso, ser realizadas, que esse colegiado já deliberou, e isso, depois voltar com tudo a exatamente. Então tá, então retiramos de pauta e aí passamos para incluir no próximo momento com a presença deles e com... De colegiado normal, não extraordinário, né? Na próxima Porque reunião. eu lembro a pressa que eles têm. Eu acredito que a pressa dos colegas se dá mais em função que ambos estarão, né? Eles foram aprovados no edital para saída para doutorado e pós-doutorado em 2025. Então, eu entendo que provavelmente eles queiram deixar o regulamento aprovado antes disso, né? Todo mundo concorda? Todo mundo de acordo, então, da retirada de pauta, pessoal? Sim, De acordo? de acordo. De acordo. Sim. Tá. De acordo também. Tá bom, obrigada. Então, eu só peço, então, colegas, que a gente faça essa leitura, né, desse novo documento, por ser extenso, tá? E aí a gente já fica preparados aí para a próxima reunião. Então, eram esses dois os pontos de pauta de hoje, tá? Encerramos, foi uma reunião breve e agradeço aí a participação, a presença de todos. Uma breve gelada. Ok, então fechou. Obrigado. Fechou. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Tchau, Sr. Caetano. Tchau, Fábio. Até mais. Tchau, Fábio. Goodbye. Tchau, tchau.